João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, pega a visão, ele era cego de nascença, ele nasceu cego. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Por que ele nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Por que esse homem nasceu cego? Esse homem aqui, irmãos, mais um sinal, tá? Isso aqui é mais um sinal. Isso aqui não é o pecado, não é o milagre pelo milagre. Mais uma vez, esse homem aqui representa quem? A humanidade. Esse homem aqui é a humanidade. Por que a humanidade está cega, Jesus? Por que a humanidade nasce cega? Por que desde os antepassados eles nascem cegos, Jesus? Eles não conseguem enxergar as coisas de Deus. Por quê? Foi por causa daquilo que eles fazem ou foi por causa daquilo que os pais deles fizeram? Eles nasceram cegos. A culpa é dos pais ou a culpa é dele? Olha só, né, irmão? Que situação. Por que a humanidade está cega? É culpa de quem? Tem que ter um culpado nisso aí tudo? Por que eu fui cego até há uns 5 anos atrás? Eu não enxergava isso aqui, irmãos. Por que eu estava cego? Dentro da igreja eu estava cego, não enxergava. Eu não enxergava o mundo celestial, estava ceguinho. Por quê? Não estava pronto para ver a verdade. Segundo a palavra, quando Jesus ele disse isso, né? Essa questão aí de quem pecou foi ele ou foi os pais, ele estava dizendo que nenhum dos dois, foi porque fosse manifestada a glória de Deus. Assim, ó, essa passagem ali é até interessante, porque os discípulos perguntaram, será que foi ele ou os pais dele? Ele não podia ser, se ele nasceu cego já, né? Ele já nasceu cego. Então, na verdade, como é que podia ter sido por causa do pecado dele, se ele, né, nem tinha nascido ainda? Então, o que se mostra ali, claro que a resposta de Jesus disse, né? Nem ele, nem os pais dele pecaram, mas que se mostra a glória de Deus na vida dele, né? A gente olhando na história, sempre, né, na lei ali dizia que era passado de geração em geração, né? A maldição, e aí assim eles via, né? Que passava do pai para o filho e do filho para o neto, né? Onde que eles tinham essa analogia ali, né? De sempre, né? Por causa de algum pecou, né? Aí passou para o outro, né? Isso era comum entre o povo de Israel, essa maldição passar né, por causa do descumprimento da lei, né, as pessoas, né, ser leproso ou ter alguma paralisia, alguma coisa, e era atribuído, né, por causa do pecado dos outros, né, era atribuído, né, que aquilo ali era uma maldição por causa do descumprimento da lei. Então, isso era na lei lá, né, lendo lá na lei, fala, né, dá conotação a isso. Seria o amaldiçoado, né, todo aquele que viria todas aquelas pragas, aquelas coisas tudo sobre eles, né? Então, por isso que era, né, juízo, né, a lei de morte, né, Mas assim, ó, ali se mostrou os próprios discípulos e muitos ali ficaram admirados, porque realmente, né, se mostrava ali que a família não era uma família ruim, né, não era uma família, porque se chegou a chamar a atenção deles, porque os pais teriam um bom exemplo, né? E aquele filho cego de nascença. E Jesus respondeu com uma pergunta que eles não esperavam que era isso. Porque como que, né, ele vai nascer cego? Poxa, tinha que alguém ter pecado. Tinha que ter alguma coisa em cima daquilo ali. Não pode. Alguém tinha que levar a culpa, né? João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram. Então, nós temos aqui a situação de um homem cego de nascença, né, irmãos? Que Jesus, ele sempre usa, né, a vida cotidiana para poder ensinar. Sempre. Ele usa ali os acontecimentos naturais ali daquilo que está acontecendo no momento para ele ensinar. Então, eles estavam numa caminhada e, de repente, eles viram um homem cego de nascença. Então, esse homem era conhecido. O pessoal já sabia que ele era cego desde que havia nascido. Então, esse cego de nascença,
eu disse para os irmãos que ele tem uma representação. Ele representa alguma coisa. E essa alguma coisa que ele representa é toda a humanidade. A humanidade que nasce cega. O irmão Paulo disse aqui para nós, e é uma grande verdade, que os judeus, eles tinham, tá, irmãos, como prática do entendimento deles, de que se acontecesse alguma coisa, era uma maldição, que vinha de família sendo transferida para outras gerações, correto? Então, Jesus, ele está aqui fazendo o quê? Ele está curando esse cego, está corrigindo o entendimento daquele povo também, ele está tratando do entendimento daquele povo. Então, se eu disse para vocês coisas terrenas e vocês não creram, como que vocês vão crer nas celestiais? As celestiais, elas não são interpretadas do modo terreno. Ela é uma outra interpretação. Celestial tem que ser discernido por aquilo que é do Espírito. Só o Espírito discerne as coisas do Espírito. Se não for pelo Espírito, a pessoa não discerne as coisas do Espírito. Correto? Então, o povo pergunta assim para eles, olha, os discípulos. Rabi, por que este homem nasceu cego? Qual foi o motivo, a razão, né? Por que circunstância esse homem nasceu cego? Nós entendemos, igual é dito aqui, né? Eles entendiam que era o pecado dos pais. Porque uma criança nasceu, que pecado ela teria, né? Mas os judeus entendiam que se isso acontecesse, o pecado era dos pais. E eles foram muito sutis na pergunta deles. Tá? Eles foram inteligentes na pergunta deles, porque eles perguntaram assim, olha, foi por causa dos seus próprios pecados? Porque eles não criam que era por causa do pecado da pessoa. Eles criam que era por causa do pecado dos pais, mas eles não foram direto naquilo que eles criam, irmãos. Então eles perguntam assim, ó, foi por causa dos próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Porque aqui é o que era ensinado. Era ensinado que se isso acontecesse, a culpa era de quem? Do pecado dos pais. Então Jesus, ele fala assim, olha, nem uma coisa e nem outra. Não é culpa dele. Então a humanidade está cega. Não é por culpa da humanidade. E a humanidade não está cega por culpa de Deus. Mas a humanidade se tornou cega para quê? Como diz aqui, no versículo 4. Né? No versículo 3. Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então tem um propósito, irmãos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem um propósito. A humanidade se torna cega com um propósito. Não foi culpa nem daquele que nasceu cego e nem do pai daquele que nasceu cego. Mas há um propósito, há uma revelação, há uma coisa muito maior do que aquele momento do milagre deste homem cego. O que é esse maior? É aquilo que isso representa na história. É o sinal que está sendo ensinado a partir desse conhecimento celestial, desse conhecimento do mundo celestial. Então, ele diz assim no 4, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus, ele mescla, né, irmãos, aquilo que é o natural com aquilo que é o celestial. Por que Jesus, ele faz esse jogo, né, essa mesclagem, né, do celestial com o natural, com aquilo que é terreno? Justamente porque a humanidade está num período, irmãos, de transição, de crescimento, para que a humanidade comece a entender, de fato, o que é essa obra de Deus, o que é essa entrega dessa obra de Deus. Se você pegar isso aqui, literalmente hoje, tá? Nos dias de hoje, qual que é a condição que nós devemos viver hoje? É o terreno ou o celestial?
Nós deveríamos viver qual? Não estou dizendo que nós vivemos, tá, irmãos? Mas qual seria a condição para que nós pudéssemos viver hoje? A condição terrena ou a celestial? Nós deveríamos olhar para a Bíblia depois da cruz com que visão, irmãos? Com que entendimento? Com o terreno ou com o celestial? Por que há tanta confusão nas interpretações bíblicas? Porque quando se olha para o antes de Cristo e o depois de Cristo, as pessoas não conseguem fazer essa diferença do que é o antes e do que é o depois. A grande maioria não consegue fazer essa diferença, não consegue ver, enxergar essa diferença. Então, há muita confusão por causa disso. Então, se eu fazer uma pergunta para os irmãos, Jesus, quando ele vem curar os leprosos, o que significava a lepra? A lepra não era um pecado de segregação que afastava o leproso da convivência com a cidade, com a humanidade, com os familiares? Não era isso que ela representava? Era um pecado de segregação. Então, toda a humanidade estava leprosa. Aí Jesus curou essa lepra, não curou? Curou. Ele curou a lepra de 1, 2, 3 ou 4, não importa a quantidade, mas cada milagre daquele que estava acontecendo era um sinal que Jesus ele veio para curar essa lepra, essa imundície, essa condição de segregação. Ele veio para curar isso. A grande questão é, será que ele conseguiu curar isso, irmãos? Ou ainda tem muitos leprosos espiritualmente? Essa é a grande questão. Tem muitos leprosos ainda espiritualmente? Então a pessoa fica assim, ela perdida naquilo que é o sinal e naquilo que é o milagre. Você pode ver que isso causa muita confusão nos dias de hoje, irmão. Causa muita confusão. Uma pessoa vira e mexe, ela está ali confusa, mas será que tem milagre no dia de hoje? Será que ainda existem os milagres? Eu creio que existe milagre, tá, irmãos? Eu creio que existe milagre. Porque se eu não creio que existe milagre, eu vou falar que Deus ele perdeu o poder dele, entendeu? Então eu creio que existe milagre. Mas aqueles sinais que Jesus fazia por curas, tá, irmãos? Por intermédio dos milagres que ele fazia, é isso que é mais importante. Eu entendo que isso é a parte mais importante daquilo que revelava aquele milagre, que eram os sinais. Então, quando eu olho depois da cruz, eu vejo lá que o leproso foi curado, o cego foi curado. Então, Jesus ele vem e fala assim, olha, anuncia isso agora. É isso que vocês devem anunciar. Não é? Quando ele comissiona os discípulos, ele chama os discípulos e fala assim, ó, não, vocês vão lá no capítulo 10 de Mateus, por exemplo, versículo 1, vocês vão curar os enfermos, libertar os endemoniados, vai dar vista para os cegos e tudo mais. Você sabe que vista ao cego, né, é uma prática só do Novo Testamento, né, irmãos? Eu não conheço essa prática no Antigo Testamento, não, de pessoas curarem cegueira lá no Antigo Testamento. Eu não me lembro de nenhum. Se os irmãos lembrarem, depois me passam alguma passagem que tem cura de cego no Antigo Testamento, porque eu não conheço. Mas isso aí é uma prática do Novo Testamento, a cura do cego. Então, até então, eu vejo que não existia a cura de cegos, mas Jesus vem e cura cego. Então, o próprio Isaías, quando ele profetiza a respeito dessas ações de Jesus, ele fala assim, olha, ele abrirá o olho do cego. Uma profecia, né? E Jesus fará isso. O filho, o Messias esperado, ele vai curar cego. Era uma coisa que eles não tinham, tá? Vai ressuscitar mortos. Mas embora isso no Antigo Testamento tinha ressurreição de mortos, né? O Eliseu, né? Ressuscitou o filho da Sunamita. Houve algumas ressurreições no Antigo. Mas a cura de cego eu não conheço nenhuma passagem que tem isso aqui. Mas entendendo isso aqui então, irmãos, entendendo isso aqui, o que era a representação terrena dessas coisas era para ser compreendido no entendimento celestial dessas coisas. E se nós ainda estamos presos ou perdidos no entendimento terreno dessas coisas, irmãos, não é que nós não somos salvos, não é isso. Isso não representa a salvação. Isso aqui representa uma condição de uma revelação.
quem nós revelamos. Então tem muita gente que, sendo curada de cegueira, ainda não enxerga, mas está curado. Ele foi curado da cegueira. Então tem muita gente que foi liberto do espírito imundo, mas ainda está debaixo do jugo do espírito imundo. O espírito imundo é um espírito de uma pessoa que ela acha que ela não tem nenhuma condição, ela entende que ela não tem nenhuma condição de ser um filho de Deus. Ela precisa fazer alguma coisa porque ela vive nesse entendimento imundo de escravidão. Então, um liberto de espírito imundo é uma pessoa que agora ele precisa ouvir, olha, não, você é um filho de Deus. E quando ela ouve que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus, ela está sendo liberta desse espírito de imundície, esse espírito de separação, esse espírito que colocava essa pessoa como uma imunda diante do pai dela, de um entendimento de que ela achava que ela era imunda diante do pai dela. Então, são essas coisas que a gente vai conversando aqui devagar, tá, irmãos? Para que a gente possa estar colocando isso aqui para trazer mais entendimento, né? Mais perguntas aí, mais reflexões. E a gente vai ouvir os irmãos também naquilo que os irmãos entendem. Isso aqui é muito bom, tá? Essa conversa é muito boa. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.